28 de junho de 2018, 6h15 da manhã. Aeroporto de Congonhas, São Paulo. O terminal estava movimentado como sempre, mas Maurício Leme conferiu o relógio pela terceira vez enquanto esperava seus sócios chegarem. O empresário de 42 anos havia acordado antes do alarme, ansioso pelo que considerava o negócio da década. Nas últimas semanas, ele, Carlos Fontoura e Rafael Tavares vinham negociando a compra de uma propriedade de 15.000 hectares em Nova Ubiratã, no interior do Mato Grosso. O preço estava 40% abaixo do valor de mercado, segundo as planilhas que Rafael havia preparado. Carlos apareceu primeiro, carregando sua pasta de couro italiana e o sempiterno telefone na orelha. Aos 38 anos, era o mais cauteloso do trio, sempre verificando contratos 3 vezes antes de assinar. O Antônio confirmou que vai nos buscar no aeroporto de Sinop, disse ele, desligando a ligação. Parece um cara direto, quer resolver logo a venda. Rafael chegou correndo, com sua mochila técnica cheia de equipamentos de medição e um drone compacto que usava para inspecionar propriedades. O mais jovem dos três, 35 anos, era formado em engenharia agrônoma e havia feito fortuna consultando grandes produtores de soja. Pessoal, essa oportunidade não vai aparecer de novo, disse ele mostrando fotos de satélite no tablet. A terra está perfeita para plantio, tem acesso a 2 rodovias e o rio passa bem no meio da propriedade. Durante o voo para Sinop, os 3 revisaram os documentos. Antônio Moura, o vendedor, havia explicado por e-mail que precisava se desfazer rapidamente da fazenda por motivos familiares. O preço baixo se justificava pela urgência e pelo fato de a propriedade estar em transição, sem atividade produtiva há 2 anos. Para empresários acostumados às complexidades do agronegócio paulista, parecia um investimento seguro. Em Sinop, foram recebidos por um homem de meia-idade, chapéu de palha e camisa xadrez, que se apresentou como Antônio. Ele dirigia uma caminhonete Toyota Hilux branca, impecavelmente limpa. A fazenda fica a uns 80 quilômetros daqui, explicou ele enquanto carregavam as bagagens. Estrada de chão batido, mas tranquila. Chegamos lá antes do pôr do sol. Durante a viagem, Antônio falou sobre a região com conhecimento impressionante. Citou dados de produtividade, falou sobre o clima e mencionou vizinhos que os 3 poderiam conhecer mais tarde. Rafael aproveitou para filmar a paisagem com o celular, postando um vídeo no Instagram às 17h12. A estrada vermelha se estendia em linha reta até o horizonte, ladeada por pastos e pequenas propriedades. Chegando no paraíso do agro, ele escreveu na legenda, sem saber que seria a última mensagem que enviaria. O sol começava a se pôr quando a caminhonete virou em uma estrada ainda mais estreita, marcada apenas por uma placa improvisada. Fazenda Santa Rita, 12 quilômetros. Maurício tentou ligar para a esposa, mas o sinal do celular havia desaparecido completamente. Normal por aqui, disse Antônio, sorrindo pelo retrovisor. A Anatel ainda não chegou nesta parte do mundo. À medida que avançavam, a vegetação foi ficando mais densa. O que começara como pasto logo se transformou em cerrado fechado, depois em mata. Carlos estranhou a mudança. Nos mapas que haviam estudado, a propriedade estava descrita como área produtiva, com poucos remanescentes florestais. Antônio, tem certeza de que estamos no caminho certo? Perguntou ele, notando que não havia mais sinais de atividade rural, nem gado, nem cercas, nem casas. Certeza total, respondeu o homem, acelerando ligeiramente. A fazenda está preservada, por isso o preço bom. Vocês vão poder escolher como desenvolver. Quando o velocímetro marcava exatos 12 quilômetros da placa, Antônio parou a caminhonete. Ao redor, apenas mata fechada e o som distante de pássaros noturnos. Não havia porteira, casa, nem qualquer estrutura que indicasse uma propriedade rural. Chegamos, disse ele, desligando o motor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho dos grilos e pelo vento nas árvores. Maurício, Carlos e Rafael se entreolharam, sentindo pela primeira vez que algo não estava certo. Mas já era tarde demais para voltar no escuro por aquela estrada desconhecida. Eles não sabiam que jamais sairiam dali. 30 de junho de 2018, São Paulo, Nova Ubiratã.
Quando Maurício não atendeu às ligações de sábado pela manhã, sua esposa Sandra ainda não se preocupou. Ele costumava ficar sem sinal durante viagens de negócios ao interior. Mas na segunda-feira, quando nem ele nem Carlos ou Rafael apareceram no escritório, o clima mudou completamente. Eles tinham reunião marcada com o banco às 9 horas. Lembra Fernanda, secretária de Carlos Fontoura. O Carlos nunca perdeu uma reunião na vida. Quando vi que o celular dele estava fora de área há 2 dias, soube que algo estava errado. As famílias se reuniram na tarde de segunda-feira. Sandra trouxe o laptop de Maurício, onde encontraram os e-mails trocados com Antônio Moura sobre a fazenda. Os documentos anexados pareciam legítimos: INCRA, certificados ambientais, mapas georreferenciados. Mas quando tentaram ligar para o número de Antônio, ouviram apenas: "O número que você discou não existe." Na terça-feira, Sandra e o irmão de Carlos viajaram para Nova Ubiratã. A cidade de 12.000 habitantes não tinha um delegado titular, apenas um investigador de plantão que atendia 3 municípios vizinhos. Casos de desaparecimento aqui são raros, disse o policial Mário Santos. Geralmente é gente que se perdeu na mata ou teve problemas mecânicos. Vamos organizar uma busca. O primeiro obstáculo foi localizar a tal Fazenda Santa Rita. O endereço dos e-mails levava a uma coordenada GPS que caía em área de preservação ambiental, sem qualquer registro de propriedade rural. O cartório da cidade não tinha nenhum documento em nome de Antônio Moura. Tem uns 200 Antônios aqui na região, explicou a escrivã. Mas Moura não é sobrenome comum por aqui. A busca começou na quinta-feira com 4 viaturas da Polícia Militar, bombeiros voluntários e moradores locais. Eles encontraram a placa improvisada da Fazenda Santa Rita, já no primeiro dia, mas a estrada de terra terminava em uma clareira abandonada, cercada por mata nativa. Não havia sinais da caminhonete Hilux branca, nem pegadas recentes. A vegetação não estava quebrada. Lembra o bombeiro Luiz Henrique, que participou da operação. Se uma caminhonete tivesse passado por ali recentemente, a gente veria os rastros. Mas o chão estava intocado, como se ninguém tivesse pisado ali há meses. No 6º dia de buscas, a 20 quilômetros da clareira, uma criança encontrou o drone de Rafael. O equipamento estava quebrado, com a carcaça rachada e o cartão de memória corrompido. Técnicos da perícia tentaram recuperar as imagens, mas os arquivos estavam ilegíveis. As semanas passaram sem novidades. A polícia investigou possíveis golpes aplicados por estelionatários que se faziam passar por vendedores de terra, mas não encontrou outros casos similares. O número de telefone usado por Antônio havia sido comprado com documentos falsos em Cuiabá e desativado no dia 29 de junho. O que mais doía era a incerteza, conta Sandra Leme, 2 anos depois. Não encontrar o carro, não ter nenhuma pista. A mente da gente cria 1000 cenários: sequestro, acidente, fuga voluntária. Você não sabe se fica de luto ou se continua esperando. A investigação oficial se arrastou por 8 meses. Em fevereiro de 2019, o inquérito foi arquivado sem conclusão. O último relatório policial mencionava possível crime contra o patrimônio com resultado morte, mas sem provas materiais ou identificação dos responsáveis. Durante esse período, algo estranho começou a acontecer. Empresários de outros estados relataram ter recebido ofertas de propriedades rurais em Mato Grosso com características semelhantes: preços abaixo do mercado, vendedores urgentes, propriedades em transição produtiva. Todos os casos apresentavam documentação aparentemente legítima, mas quando as autoridades investigavam, descobriam que as propriedades não existiam ou pertenciam a outras pessoas. Em março de 2019, a Polícia Federal identificou uma rede de estelionato que atuava em pelo menos 4 estados, usando dados de propriedades reais para criar fazendas fictícias. Dezenas de investidores haviam perdido dinheiro, mas nenhum outro caso resultara em desaparecimento. Era como se o grupo de Maurício tivesse descoberto algo que não deveria, avalia o delegado federal Roberto Andrade, que assumiu o caso em 2020. Os outros investidores eram enganados e perdiam o dinheiro, mas voltavam para casa. Com eles foi diferente. As famílias contrataram detetives particulares, ofereceram recompensas, mobilizaram políticos, nada. Nova Ubiratã
Voltou à sua rotina silenciosa, mas a sensação de mistério permaneceu. Motoristas que passavam pela região relatavam luzes estranhas na mata durante a madrugada. Alguns moradores comentavam ter ouvido barulho de motor em lugares onde não havia estrada. Aqui todo mundo conhece todo mundo, diz Dona Maria, que há 30 anos administra o único hotel da cidade. Quando aparece gente nova, a notícia corre rápido, mas ninguém nunca viu esses 3 empresários chegarem na cidade. É como se eles tivessem sumido no ar antes mesmo de chegar aqui. Em dezembro de 2020, quase 2 anos e meio depois do desaparecimento, a história ganhou novos contornos. Mas a verdade continuava enterrada em algum lugar da vastidão do Cerrado Mato-Grossense, esperando para ser descoberta. 15 de agosto de 2023. Laboratório de Geoprocessamento. INPE. São José dos Campos. A técnica em sensoriamento remoto. Juliana Costa não esperava encontrar nada extraordinário quando começou a analisar as imagens de satélite da região de Nova Ubiratã. O trabalho fazia parte de um projeto de monitoramento de desmatamento no Mato Grosso, rotina mensal que ela executava há 4 anos. Mas naquela terça-feira, algo chamou sua atenção nas coordenadas 2ID 5732S, 55D 14D 18W. Tem uma anomalia aqui, ela disse para o colega João, apontando para o monitor. Olha essa reflexão. Na imagem captada pelo satélite Landsat 8, uma pequena área retangular brilhava com intensidade diferente da vegetação ao redor. O formato era preciso demais para ser natural. 5,2 metros por 2,1 metros, quase exatamente as dimensões de uma caminhonete grande. Mais intrigante ainda, a anomalia só aparecia em imagens de junho dos últimos 5 anos. Nos outros meses, a área mostrava cobertura vegetal normal. Juliana ampliou a imagem e ajustou os filtros espectrais. O que estava vendo era reflexão metálica sob uma fina camada de solo e vegetação. É como se alguém tivesse enterrado algo bem raso e tentado disfarçar com plantas, ela explicou mais tarde para a polícia. Mas o metal continua refletindo a luz solar através da terra. Intrigada, ela decidiu verificar o histórico das imagens da região. Foi então que descobriu algo que a fez ligar imediatamente para as autoridades. A anomalia havia aparecido pela primeira vez em junho de 2018, exatamente no período em que 3 empresários paulistas desapareceram na região. 17 de agosto de 2023, Nova Ubiratã. O delegado Roberto Andrade recebeu o telefonema do INPE em uma manhã chuvosa. 5 anos depois do arquivamento do caso, uma nova pista surgia de forma completamente inesperada. As coordenadas indicadas ficavam a apenas 3,5 quilômetros da clareira onde a busca havia se concentrado em 2018. Sempre soube que eles estavam por aqui, disse Mário Santos, o investigador que havia coordenado a busca original. Área muito grande, mata muito fechada, só mesmo uma imagem de satélite para achar. A operação foi planejada cuidadosamente. Uma equipe com georradar, escavadeiras compactas e peritos criminais partiria para o local indicado pelas imagens. O acesso seria feito por uma estrada vicinal a 8 quilômetros da cidade, seguido de caminhada de 40 minutos pela mata. 19 de agosto de 2023, Mata de Nova Ubiratã. O calor era sufocante quando a equipe chegou às coordenadas indicadas. À primeira vista, nada diferenciava aquela área do resto da mata. Árvores de médio porte, arbustos típicos do cerrado e chão coberto por folhas secas. Mas o georradar não mentiu. A 1,2 metros de profundidade, os aparelhos detectaram uma massa metálica com as dimensões exatas de um veículo grande. Aqui tem coisa, disse o perito Marcos Oliveira, estudando as leituras do equipamento. O formato é bem definido e tem espaços vazios que podem ser o interior do veículo. A escavação começou com um cuidado extremo. A cada camada de terra removida, ficava mais claro que alguém havia se esforçado para ocultar aquele local. O solo havia sido cuidadosamente compactado e mudas de plantas nativas haviam sido replantadas por cima. O trabalho era profissional, executado por alguém que conhecia técnicas de camuflagem. Quando a pá mecânica atingiu 80 centímetros de profundidade, o primeiro reflexo metálico apareceu. Era a cor branca característica da tinta automotiva.
Mais alguns minutos de escavação revelaram a grade frontal de uma Toyota Hilux, exatamente o modelo que Antônio Moura dirigia quando buscou os 3 empresários no aeroporto. Achamos eles, murmurou o delegado Andrade, sentindo um misto de alívio e apreensão. A escavação completa levou 6 horas. A caminhonete estava de cabeça para baixo, como se tivesse sido virada propositalmente antes de ser enterrada. As placas haviam sido removidas, mas o número do chassi confirmou. Era o veículo alugado pelos empresários em junho de 2018. Dentro da cabine, a cena era perturbadora, mas não da forma que os investigadores esperavam. Não havia corpos. Maurício, Carlos e Rafael não estavam ali. A caminhonete continha apenas os pertences dos 3: carteiras, documentos, celulares e a bagagem que haviam levado para a viagem. Tudo estava organizado de forma quase cerimonial nos bancos, como se alguém tivesse feito questão de preservar os objetos pessoais. Isso não faz sentido, disse o perito Marcos, examinando o interior do veículo. Se foi um assalto que deu errado, por que os bandidos se dariam ao trabalho de enterrar o carro? E onde estão as vítimas? Entre os objetos encontrados estava o drone de Rafael, não o que havia sido achado quebrado em 2018, mas um segundo equipamento que ninguém sabia que ele havia levado. Este estava intacto e seu cartão de memória preservado. As últimas imagens gravadas mostravam a mata vista de cima, uma pequena construção de madeira parcialmente oculta entre as árvores e, no último arquivo, uma cena que deixou todos perplexos. Os 3 empresários caminhando calmamente em direção à estrutura, acompanhados por Antônio e mais 2 pessoas não identificadas. Não pareciam prisioneiros, pareciam visitantes. 20 de agosto de 2023. Delegacia de Nova Ubiratã. Enquanto os peritos analisavam os pertences encontrados na caminhonete, o delegado Andrade estudava frame por frame as imagens do drone. A construção de madeira vista nas gravações não aparecia em nenhum mapa oficial da região. Era uma edificação simples, mas bem planejada, claramente feita para não ser detectada por sobrevoos casuais. Eles foram até lá por vontade própria, concluiu ele, olhando as imagens. A questão é, por quê? E o que aconteceu depois que chegaram? A descoberta da caminhonete levantou mais perguntas do que respostas. Se os empresários não estavam no veículo, onde estavam seus corpos? Por que alguém se daria ao trabalho de enterrar uma caminhonete, mas deixar os celulares e documentos intactos? E, principalmente, quem era realmente Antônio Moura? O caso, que parecia encerrado com a descoberta do veículo, na verdade, estava apenas começando. Em algum lugar da vastidão do Cerrado Mato-Grossense, os últimos segredos da fazenda Santa Rita ainda aguardavam para vir à luz. 22 de agosto de 2023. Delegacia de Nova Ubiratã. A análise dos celulares encontrados na caminhonete revelou a primeira pista real sobre o que acontecera com Maurício, Carlos e Rafael. No telefone de Rafael, os técnicos recuperaram um áudio gravado acidentalmente às 19h34 do dia 28 de junho de 2018, 2 horas depois da última postagem no Instagram. A gravação durava apenas 47 segundos, mas foi suficiente para mudar completamente a direção das investigações. Vocês têm certeza de que querem fazer isso? Dizia uma voz que não era de nenhum dos 3 empresários. Depois que entrarem lá, não tem mais volta. O pessoal não vai deixar vocês saírem sabendo o que sabem. A gente já investiu muito tempo nisso, respondia Maurício. E o Carlos conferiu os números 3 vezes. O valor que vocês estão oferecendo é real. 3 milhões cada um. Cash. Sem imposto, sem rastreamento. Mas é tudo ou nada. E a fazenda? Perguntava Rafael. A fazenda nunca existiu. Era só para trazer vocês aqui. O negócio real é outro. O áudio cortava abruptamente, mas havia uma segunda gravação, esta no celular de Carlos, feita 15 minutos depois. Nela, se ouvia apenas respiração pesada e o som de passos em madeira, como se alguém estivesse caminhando por uma construção. No final, uma voz baixa e tensa. Ainda dá tempo de voltar. 24 de agosto de 2023, Sítio dos Eucaliptos, 40 quilômetros de Nova Ubiratã. Trabalhando com as coordenadas das últimas imagens do drone, a polícia localizou a construção de madeira mostrada na gravação. O local ficava em uma propriedade isolada,
registrada em nome de uma empresa de reflorestamento que havia falido 5 anos antes. A casa estava abandonada, mas sinais recentes de ocupação eram evidentes. Pegadas, cinzas de fogueira e lixo enterrado superficialmente. Foi cavando próximo ao lixo que o investigador Mário Santos fez a descoberta que explicaria tudo. Enterrados a meio metro de profundidade estavam 3 notebooks, ainda funcionais depois de 5 anos protegidos por sacos plásticos. Eles pertenciam aos empresários desaparecidos. Quando abri o notebook do Maurício, entendi por que eles tinham vindo parar aqui. Conta Santos. Não era sobre comprar fazenda nenhuma. Eles estavam sendo chantageados. Os arquivos revelaram uma história completamente diferente da que todos imaginavam. 3 meses antes da viagem ao Mato Grosso, a empresa dos 3 havia sido contratada para fazer consultoria em um grande projeto de compensação ambiental. O trabalho envolvia certificar que uma multinacional estava realmente plantando as árvores que alegava estar plantando para compensar suas emissões de carbono. Durante a consultoria, eles descobriram uma fraude gigantesca. A empresa estava vendendo créditos de carbono baseados em florestas que não existiam, usando imagens antigas de satélite e documentos falsificados. O prejuízo para investidores internacionais chegava a 200 milhões de dólares. O Maurício era detalhista. Ele tinha tudo documentado, explica o delegado Andrade, folheando os arquivos. Coordenadas GPS falsas, datas manipuladas, até suborno para funcionários do INCRA. Era prova suficiente para derrubar meia dúzia de empresários e alguns políticos. O que os 3 não sabiam é que sua investigação havia sido descoberta. Maurício começou a receber ligações anônimas, oferecendo dinheiro para que o esquecessem o que haviam descoberto. As ameaças se intensificaram quando eles se recusaram a aceitar o suborno. 26 de agosto de 2023, penitenciária de Sinop. A reviravolta final veio de onde ninguém esperava. José Antônio Pereira, de 52 anos, estava preso por estelionato desde 2020. Quando soube pelas notícias que a polícia havia encontrado a caminhonete dos empresários paulistas, pediu para falar com o delegado. Eu era o Antônio Moura, ele confessou na primeira conversa. Não era meu nome verdadeiro, obviamente. Me pagaram 50 mil reais para buscar eles no aeroporto e levar para a reunião. Segundo José Antônio, a operação era simples. Convencer os 3 empresários a aceitar 3 milhões de reais cada um para esquecer o que haviam descoberto sobre os créditos de carbono falsos. A fazenda era apenas uma desculpa para trazê-los para um local isolado, onde a negociação poderia acontecer sem testemunhas. Eles toparam ir na reunião, mas não aceitaram o dinheiro. Continua José Antônio. O disseram que não era questão de valor, que era questão de princípio, que não iam deixar aquela maracutaia continuar. O que aconteceu depois, segundo o depoimento, foi uma escalada de violência que ninguém havia planejado. Os mandantes da operação, empresários que José Antônio se recusava a identificar, entraram em pânico quando perceberam que os paulistas não aceitariam suborno nem se deixariam intimidar. Eles falaram que ia dar problema se os 3 voltassem para São Paulo, diz José Antônio, evitando olhar nos olhos do delegado. Que ia cair muita gente importante, que tinha que resolver definitivamente. José Antônio admitiu ter participado do assassinato dos 3 empresários, mas alegou ter sido coagido. Segundo ele, Maurício, Carlos e Rafael foram mortos na madrugada de 29 de junho de 2018, na Casa de Madeira, onde haviam sido levados para a negociação. Os corpos foram incinerados em um forno de uma cerâmica clandestina a 60 quilômetros de distância. Enterraram a caminhonete para fazer parecer que tinha sido assalto, explica ele. Deixaram os pertences lá dentro para quando achassem, pensarem que os caras tinham morrido junto. Só não contavam que iam demorar 5 anos para achar. 30 de agosto de 2023. São Paulo. A confissão de José Antônio levou à prisão de 6 pessoas envolvidas no esquema dos créditos de carbono falsos, incluindo 2 deputados estaduais e um diretor de multinacional. O prejuízo total da fraude chegou a 340 milhões de dólares, distribuídos entre investidores europeus e fundos de pensão americanos. Sandra Leme recebeu a notícia da solução do caso em seu apartamento em São Paulo, 5 anos e 2 meses
após o desaparecimento do marido. É alívio e revolta ao mesmo tempo, ela disse aos repórteres. Alívio de saber que eles não sofreram por muito tempo. Revolta de saber que morreram por fazer a coisa certa. Os corpos de Maurício, Carlos e Rafael nunca foram encontrados. A cerâmica onde teriam sido incinerados havia sido demolida em 2019 e o terreno transformado em pasto, mas a investigação deles sobre os créditos de carbono falsos foi concluída póstumamente por peritos da Polícia Federal, levando ao cancelamento de todos os certificados fraudulentos e ao ressarcimento parcial dos investidores lesados. Dezembro de 2023, Nova Ubiratã. O município de 12 mil habitantes voltou à tranquilidade, mas a história dos 3 empresários deixou marcas profundas na comunidade. A placa da Fazenda Santa Rita foi removida e a área onde a caminhonete foi encontrada foi transformada em reserva ambiental municipal. Uma placa de bronze instalada na entrada da cidade resume a história. Em memória de Maurício Leme, Carlos Fontoura e Rafael Tavares, que deram suas vidas pela verdade. O caso entrou para a história como um dos mais complexos exemplos de como crimes ambientais e empresariais podem resultar em violência, mas também como um lembrete de que, mesmo nas regiões mais remotas do país, a justiça pode eventualmente alcançar aqueles que acreditam estar acima da lei. Hoje, quando empresários viajam para o interior do Mato Grosso em busca de oportunidades, muitos se lembram da história dos 3 paulistas, uma lição que ecoa pelas estradas de terra vermelha. Nem sempre os melhores negócios são os que parecem fáceis demais para ser verdade. E na vastidão do cerrado, onde o horizonte se perde entre o céu e a terra, a memória de 3 homens que morreram defendendo seus princípios continua viva, lembrando que existem coisas mais valiosas que qualquer quantia em dinheiro.